Fala galera, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui rapidinho. Aqui quem fala é o Glenn Freitas. Sobre a prova de ontem aí da Engenharia de Computação da Univesp. Então vou mandar esse vídeo rapidão aí, resolvendo as 5 questões que caíram, ok? A primeira questão que caiu foi a superfície de nível 36. E foi dada essa função aqui, 4x² mais 36y² mais 9z². E ele queria, podemos afirmar, tinha as alternativas. Perguntava se era elipsoide, se era esfera, enfim, tá? E quando era elipsoide falava dos eixos, tá? Então como que é a fórmula de uma elipse, né? De um elipsoide, na verdade, né? É do tipo, tá aqui, ó, x² sobre a² mais y² sobre b² mais e² sobre c² igual a 1. Tudo positivo é o elipsoide, tá? Se tiver um negativo, aí pode ser hiperboloide, aí de uma folha, 2 folhas, depende aí dos negativos. Então, essa é a característica do elipsoide, tá? E como era de superfície de nível 36, eu coloquei a fórmula igual a 36, que é o K, né? O nível da superfície, tá? De nível. K é o nível, então você coloca igual ao K, que é o 36 aqui, ok? Sendo que esse A², B², C² é o resultado dos eixos da elipse, ok? Do elipsoide. Então, eixo da abscissa, eixo da coordenada e eixo da cota. Semi-eixo, na verdade, tá? Semi-eixo. Como ele falou de eixo, depois que eu achar o semi-eixo, eu multiplico por 2 para achar o eixo, tá bom? E aí foi onde até eu me confundi lá no começo, porque eu não tinha reparado que estava falando de eixo, tá? Então, eu coloquei a fórmula igual a 36. Como eu sei que a fórmula do elipsoide ele é igual a 1, então para eu colocar 36, tem outra maneira, tá, de achar, tem outras maneiras, eu vou fazer aqui rapidinho. Para isso aqui ficar igual a 1, eu vou dividir 36 por 36 e vai ficar 1. E logicamente eu vou dividir, se eu dividir 36 por um lado, eu divido todo mundo por 36 também do outro para ficar a mesma igualdade. Então, aí 36 para cada um. Aí fica 4 dividido por 36, que dá 1 sobre 9, tá? Se eu simplificar aqui por 4, dá 1, 36 por 4 dá 9. 36 por 36 dá 1, y2, eu coloquei só dividido por 1, que é a mesma coisa, para vocês enxergarem o b² aqui. E 9 dividido por 36, simplifico por 9 aqui, dá 1, por 9 aqui dá 4. Então ficou nessa característica do padrão do elipsoide. E aí eu sei que a² é 9, b² é 1 e c² é 4, como está aqui. Com isso, se a² é 9, a é raiz de 9, A é 3, e assim vai. Então, A3, B1, C2. Isso são os semi-eixos, tá? Vou imaginar que a elipse do plano é o semi-eixo aqui, ó. Esse é o A, e esse semi-eixo aqui é o B. Se eu quiser o eixo completo, é 2 vezes A, 2 vezes B e da cota 2 vezes C. Então, os eixos são 6, 2 e 4. Então, a gente pode afirmar que na questão 1 é um elipsoide com eixos de tamanho, respectivamente, 6, 2 e 4. Ok? Letra C. Tá bom? Qualquer dúvida, você põe nos comentários aí. Agora a gente vai para a segunda questão, tá? Questão que a gente já viu aí, acho que nas primeiras semanas do curso, tá? Se eu não me engano, eu devo ter colocado na minha aula 2 ou 3 aqui do canal no YouTube. Deve ter. Então diz assim, a temperatura de uma superfície é dada por T, numa função, então a temperatura é uma função. Um besouro se desloca sobre essa superfície pela curva γ, que foi dada aqui, só que não informou também a função de γ, falou que é x de t, y, t. Falou que no instante 5 segundos ele está nessa posição aqui, então γt, o xt e o yt, o xt é 3 e o yt é menos 5. E nesse instante, seu vetor velocidade γ', ou seja, a derivada de γ, no instante t igual a 5 segundos, é 6 e 2, tá? Então ele já deu a derivada, que é uma das coisas que eu preciso encontrar para eu saber a velocidade, para onde o besouro se desloca, né? A velocidade dele, se for positiva ou negativa, e saber a taxa, né? A taxa de variação do besouro.
E aí ele também fala que a derivada da função, e a função é a temperatura, derivada da função em x é 2, no mesmo ponto, tá? Que o besouro tá, tem que ser, e a derivada da função y é menos 7. E aí ele quer saber o que a gente pode afirmar da trajetória do besouro quando o tempo é 5 segundos. Então o que eu pego? Eu pego essa derivada de gama, que é a velocidade, 6,2, e pego a variação da temperatura também, que é dessa função, no mesmo ponto, tá? 3 menos 5, que é 2 e menos 7. Pronto. Se eu fizer o produto escalar dos duas derivadas aqui, eu consigo saber a variação da temperatura por segundo, tá? Eu sei que agora é segundo porque ele colocou a unidade de tempo segundo. Então eu vou conseguir saber a variação, a taxa de variação, se está diminuindo ou se está aumentando, tá? Temperatura por segundo, a unidade de temperatura por segundo. Aí eu fiz o produto escalar de 6,2 com 2,7. Aí como é o produto escalar? É x vezes x mais y vezes y. Então 6 vezes 2 mais 2 vezes menos 7. Então 6 vezes 2, 12, 2 vezes menos 7, menos 14, 12 menos 14, menos 2. Então a temperatura está diminuindo a taxa de 2 unidades de temperatura por segundo. Letra D. Tá bom? A questão 3, tá? Ele dá uma função x ao quadrado menos y ao quadrado mais 6x mais 4y mais 17 e pergunta o que era correto afirmar sobre ele. Então ele perguntava sobre ponto crítico, informava e mínimo e máximo. Então a gente vai calcular isso. Para eu achar o ponto crítico, eu faço a derivada simples, né? Derivada parcial x da função, derivada parcial y da função para achar o ponto x e o ponto y, que é o ponto crítico, tá? Então quando eu derivo em x, fica 2x, y é constante 0, 6x é 6, 4y é constante 0, 0. Então ficou 2x mais 6. Quando eu derivo em y, isso aqui é constante 0, menos 2y, 0, 4 e 0. Então fica menos 2y mais 4. Para eu achar o x, é só pegar o que eu achei da derivada parcial e igualar a 0. 2x mais 6 igual a 0. Logo, 6 passa para lá, menos 6 sobre 2x igual a 3. Aí a derivada de y também iguala a 0 para achar a coordenada do ponto crítico. Fica menos 2y mais 4, passa o 4 para lá, fica menos 2y igual a menos 4, y igual a menos 4 sobre menos 2, que dá 2 positivo. Então achei o ponto crítico, menos 3 e 2. Esse é o ponto crítico, tá? E agora para saber se é máximo, mínimo, se tem ponto máximo, se tem ponto mínimo local, se nem máximo nem mínimo, eu tenho que saber aquele d, né, que é a segunda derivada de x ao quadrado, as derivadas mistas aqui nessa diagonal e a segunda derivada de y, tá? Segunda derivada de x, segunda derivada de y e as mistas. Então eu fiz a segunda derivada de x, eu peguei essa aqui e derivei em x de novo. Essa aqui é constante, é 0 e 2x é 2. De y, peguei essa aqui e derivei de novo. 4 é constante, então deriva 0, menos 2y é menos 2. E eu sei que quando eu consigo derivar a segunda em x e em y, as mistas são iguais. Se eu pego a de x e derivo em y, tudo isso aqui é constante e é 0. Se eu pego a de y e derivo em x, tudo isso aqui é constante e é 0. Aí eu montei a diagonal, que é o determinante aqui, certo? Que é 2 vezes menos 2, menos 4, e 0 vezes 0. Esse aqui seria subtraindo, mas é 0. Então fica menos 4 menos 0, menos 4. Se o determinante é menor do que 0, o ponto crítico não é nem ponto máximo nem ponto mínimo local. Pronto, só isso, tá? Que era a letra E, não tinha nenhuma alternativa assim. Se o D fosse maior que 0, aí dependeria do valor da segunda derivada de x para saber se era máximo ou mínimo local, ok? Então, letra E. A quarta questão já pediu o polinômio de Taylor, tá? Você vai ter aí a equação do polinômio de Taylor de segunda ordem dessa função, x sobre y mais cosseno de xy ao quadrado no ponto 0,1. Então, montei aqui a fórmula, tá? Bem grandinha. E aí a gente tem que descobrir o quê? A função no ponto 0,1, a derivada da função em x no ponto 0,1, a derivada de y no ponto 0,1, a segunda derivada de x, segunda derivada de y aqui, e a segunda derivada mista, tá?
Então a gente vai descobrir nos pontos dado, ok? Então, a função no ponto 0,1 é pegar essa função aqui, tá? No ponto 0,1 e você substituir x por 0 e y por 1, ok? Então, como é x sobre y, 0 sobre 1, mais cosseno de 0 vezes 1 ao quadrado. 0 vezes 1 ao quadrado é 0, cosseno de 0 é 1, e aqui é 0, 0 mais 1, 1. Então, a função no ponto 0,1 é 1. Agora, eu vou derivar a função para depois substituir x por 0 e y por 1. Quando eu derivo a função em x, eu só derivo x, constante continua repetida aqui, derivar x é 1, então vou continuar 1 sobre y. A derivada de cosseno é menos seno, só que como aqui eu tenho que usar a regra da cadeia porque é uma função composta. Então, derivo o que está por fora em função do que está dentro, e depois derivo o que está dentro. Então, a derivada de cosseno é menos seno, ainda continua o que está lá dentro, xy ao quadrado, depois multiplica a derivada que está dentro. Como eu estou derivando em x, y ao quadrado é constante, deriva x fica 1, só fica y ao quadrado, eu multipliquei. Então, fiz a primeira derivada aqui, em x. Agora, eu vou substituir x por 0 e y por 1. Vai ficar 1 sobre y, que é 1, menos seno de 0 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado. Seno de 0 é 0, elimina aqui tudo que está multiplicando, fica 1 sobre 1 menos 0, que é 1, ok? Tranquilo. Agora eu vou fazer a derivada parcial em y, que vai ser como? Eu vou passar esse y para cima, vai ficar x vezes y a menos 1. Faça a derivada, isso aqui é constante, só repete. Derivada de y a menos 1 é menos y a menos 2. Então fica menos x y a menos 2. Só que aí eu passei o y de volta para baixo, fica aí. Menos x sobre y a segunda. Derivada de cosseno xy ao quadrado por y é a mesma coisa, a regra da cadeia. Fica menos seno de x vezes y ao quadrado e deriva o que está dentro, tá? Derivando o que está dentro em y, o x é constante, repete, deriva y ao quadrado, que dá 2y. Então, fica 2xy, ok? Se eu substituir agora aqui essa derivada, x por 0 e y por 1, fica menos 0 sobre 1 ao quadrado, menos seno de 0 vezes 1 ao quadrado, vezes 2 vezes 0 vezes 1. Só troquei aqui, tá? Esse 0 aqui que está multiplicando, zerou todo mundo. Esse 0 aqui também zerou todo mundo, 0 menos 0. 0. Agora vamos para as derivadas de segunda ordem. A derivada de segunda ordem eu pego em x, eu vou pegar a derivada de x, que deu y1 sobre y, menos seno de xy ao quadrado, vezes y ao quadrado, acho que é isso. E aí eu vou derivar em x novamente. Como aqui não tem x, a constante é 0. Derivada de menos seno seno é cosseno, então permanece o sinal aqui, fica menos o cosseno, porque seno é cosseno, só que tem um menos aqui, então menos seno é menos cosseno, do que está dentro, tá? Só que é o seguinte, aqui é a regra da cadeia, tá vendo? Tem uma função, só que não precisa ser a regra da cadeia que eu estou fazendo em x, então isso aqui é constante, tá? Então não preciso fazer a regra do produto, desculpa, cadeia não. Como isso aqui é constante, é só repetir a constante. Então eu peguei, ó, menos y ao quadrado é constante, repeti. E só vou fazer o seno de xy ao quadrado, que dá cosseno de xy ao quadrado, vezes a derivada que está dentro, deriva x é 1, sobra y ao quadrado. Logo, deu isso aqui. Tá? Peguei esse y ao quadrado vezes esse y ao quadrado, ficou menos y à quarta cosseno de xy ao quadrado. Substituo x por 0 e y por 1, vai ficar como? Menos 1 à quarta cosseno de 0 vezes 1 ao quadrado. 0 aqui deu cosseno de 0 é 1, vezes 1 à quarta, que é 1, só que é menos 1 vezes 1, dá menos 1. Então, descobri a segunda derivada em x.
Agora a mesma coisa eu vou fazer em y. Vou pegar a derivada em y, derivar em y de novo. Derivada em y deu menos x sobre y2 seno x y2 2xy 2xy, certo? Então eu vou derivar isso aqui em y de novo, ok? Então, só derivo em y, então só isso aqui repete que é constante, fica menos x. Deriva y a menos 2, fica menos 2y elevado a menos 3. Então, menos com menos aqui dá mais. O x repete, então ficou mais 2x, y a menos 3. Fica 2x, passei o y a menos 3 para baixo. 2x sobre y ao cubo. E agora a derivada disso aqui. Em y, tem y tanto aqui, tem y tanto aqui. Então, isso aqui é a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, repetir o menos aqui. E abrir para fazer essas duas funções aqui, a regra do produto, ok? Aí, derivada de seno, essa aqui é a regra da cadeia disso aqui, que é uma função composta. A derivada do primeiro. Qual que é a derivada do primeiro? Cosseno de xy ao quadrado vezes a derivada que está dentro, em y, que é 2yx, 2xy. Aí, copia o segundo, é a derivada do primeiro vezes o segundo só copiado. Então, copiei o segundo aqui. Agora, só copia o primeiro, seno de x, porque eu coloquei mais? Porque o menos eu joguei aqui para fora, tá? Então, estou olhando o seno como positivo. Só copio o primeiro e derivo o segundo. Derivo o segundo em y, derivada de y é 1, sobra o 2x vezes 2x. Não preciso aqui simplificar nem nada, é só substituir agora x por 0 e y por 1. E fazer, tá? Ficou como então? 2 vezes 0 sobre 1, quando é 0 aqui tudo, zerou esse aqui, já era. Menos cosseno de 0 vezes 1, aqui cosseno de 0 é 1, só que vezes 2 vezes 0 vezes 1, vezes 2 vezes 0 vezes 1, como tem 0 aqui na multiplicação, zerou todo mundo. Aqui ficou seno de 0 vezes 1 ao quadrado, vezes 2 vezes 0, como tem 0 aqui, zerou todo mundo, não importa. Então ficou 0 menos 0, dá 0. Então a segunda derivada em y, os pontos 0, 1, dá 0. E falta as mistas, que são iguais, certo? Então, só pegar a de y e derivar em x, ou pegar a de x e derivar em y, tá? Quando eu fiz as derivadas mistas, eu cheguei aqui nesse resultado, menos 1, posso escolher qualquer um, tá? Se eu pegar y e derivar em x aqui, eu tenho que fazer todo mundo. Eu peguei aqui a x e derivei em y. Isso aqui é a mesma coisa que y elevado a menos 1. Derivada de y a menos 1 é menos 1 y a menos 2. Então dá menos 1 sobre y ao quadrado. E aqui, como eu estou derivando em y, tem função em y aqui e função em y aqui. Então é a derivada da primeira, vezes copia a segunda, mais copia a primeira vezes derivada da segunda. Aí eu fiz, deu tudo isso aqui, tá? Quando eu substituir x por 0 e y por 1, tá? Eu derivei a primeira parte, que é a regra da cadeia. Ficou cosseno xy ao quadrado, que seno vira cosseno, vezes a derivada que está dentro em y, que era y ao quadrado. Desculpa, verdade. E x eu fiz para y, então aqui derivada estava sendo em y. Então era 2, não, é derivada que está fora ainda em função do que está dentro, vezes a derivada do que está dentro, e no caso não era y ao quadrado, era 2xy, tá? Vou estar fazendo isso, 2xy. Mas não importa, porque quando você copia a segunda parte, aqui, vai ficar 2 vezes 0 do x vezes 1, ele vai zerar tudo isso aqui, tá? Então deu 0 tudo isso aqui.
como aqui, ó, tem o x é 0 e o y é 1, vai dar seno de 0. Seno de 0 é 0. Ele faz zerar tudo isso aqui também, então não importa esses termos, tá? E ficou menos 1 sobre 1 ao quadrado, que y é 1. Menos 1 sobre 1 dá menos 1. Então agora eu tenho os valores, é só substituir. Aqui é a função nos pontos 0 e 1, que é 1. Aqui é a derivada parcial em x, que é a primeira, que é 1, vezes x menos a, que a é 0, certo? A é o ponto x, ponto 0, 1. E b é o ponto y do ponto 0, 1, que é 1. Tá? Então a é 0 e y é 1. Então ficou 1 mais 1 vezes x menos 0, mais a derivada primeira em y vezes y menos 1, mais meio, só estou substituindo aqui os valores que eu encontrei pela função lá do polinômio que eu coloquei lá no início do vídeo, dessa questão. Tá? Meio que multiplica a segunda derivada em x, vezes x menos a ao quadrado, e a é 0, mais 2 vezes a derivada mista, está aqui, vezes x menos a, que é 0, vezes y menos b, que é 1. Mais a segunda derivada em y, que deu 0, vezes y menos b, que é 1, ao quadrado. Na hora que eu substituir tudo na fórmula, ficou aqui 1, x menos 0 é x, vezes 1, x, mais x, 0 aqui zerou todo mundo, mais 0, mais meio que multiplica. Aqui x menos 0 é x, x ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Aqui é 2 vezes menos 1 dá menos 2. X menos 0 é x, então fica menos 2x vezes y menos 1. Então, menos 2x vezes y menos 1, entre parênteses. Mais 0 vezes y menos 1 ao quadrado. Esse 0 zerou todo mundo aqui. Parei aqui. Certo? Aí ficou 1 mais x. Aí eu peguei o meio e fiz a distributiva. Primeiro eu fiz a distributiva aqui interna, porque tinha um y menos 1. Então fica menos 2xy. E menos 2x vezes menos 1 dá mais 2x. Tá? Então eu estou olhando a parte aqui dentro como menos x ao quadrado, menos 2xy mais 2x. E vou fazer a distributiva aqui nele. Certo? Ficar 1 mais x, 0 já tirei. Meio vezes menos x ao quadrado, menos x ao quadrado sobre 2, certo? Menos meio x ao quadrado. Meio vezes... É só dividir todo mundo por 2 aqui, né? Então fica menos 2xy sobre 2, cortei, ficou só xy. 2x sobre 2 fica x. Simplifiquei, ficou menos x ao quadrado sobre 2, menos xy. X com x aqui, ó, x mais x dá 2x e 1. Era a questão, desculpa, faltou aqui colocar, tá? Fiz a distributiva, coloquei o valor aqui, depois x com x deu 2x, então comecei pelo maior termo aqui, ó, menos x ao quadrado sobre 2, menos xy, x com x dá mais 2x e mais 1. Era a alternativa A. Fizemos as 4 primeiras, beleza? Aí na quinta questão, tá? Tinha o caminho que eu poderia melhor escolher. Eu dei uma olhada aqui na função, tá? E tentei ver o divergente e rotacional, que era mais fácil. O divergente é de pegar o P e derivar por x, o y derivar por y e a parte coordenada, a cota derivar por z. Tá? A R derivar por Z. E aí eu vi aqui, ó, que no primeiro derivar por x ficaria fácil, 3x, porque aqui só não tem x, ficaria 3. Derivar por y aqui fica fácil, que dá 1. Derivar por z aqui não tem z, ficaria só 4, derivada de 4z por z, que dá 4. Fica 3, 1 e 4. Falei, opa, é fácil, pode ser um caminho. Só que depois eu sei que o teorema de Gauss que eu uso quando eu encontro divergente, eu tenho que saber o volume. Então, eu me preocupei em lembrar se eu sabia o volume do elipsoide. Por quê? Porque o teorema de Gauss, ele fala que eu posso transformar isso aqui, tá?
na integral tripla do volume do divergente da função dv. Então, calculei o divergente. Mas primeiro me preocupei com o cálculo do volume do elipsoide também. Então, já fui procurar os semi-eixos, exemplo do primeiro exercício. Como aqui está dividido por nada, é 1. Então, aqui é a ao quadrado, a é 1. Aqui é b ao quadrado, que é 16, então b é 4. Aqui é c ao quadrado, que é 9, então c é 3. Calculei a divergência, que eu falei que é 3, 1 e 4. Soma tudo, dá 8. No teorema de Gauss, então, isso tudo aqui é a mesma coisa que integral tripla do volume de 8, que é o divergente, dv. Se eu integro dv na integral tripla do volume, fica 8 vezes o volume. Como isso aqui é constante na função, é tranquilo, né? dv aqui na integral tripla sai o volume. Aí, será que eu sei o volume do elipsoide? Aí nós fizemos já alguns exercícios, né? Que foi falado o volume do elipsoide, nós já usamos, que é 4/3 de π vezes os 3 semi-eixos, A, B, C. Aí pronto, 8 vezes esse volume, calculo o volume, 4/3 de π vezes A, que é 1, vezes B, que é 4, vezes C, que é 3. Cortei 3 com 3 aqui, ficou 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16, 16π. Era 8 vezes o volume, 8 vezes 16π, 128π. Pronto, resolvi. Aí não preciso fazer essa conta absurda, o teorema de Gauss facilita a minha vida, tá? E aí agora pede para eu calcular na sexta questão a massa da placa, que está aqui em xy pertencendo ao plano, reais ao quadrado. E aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado entre 1 e 4. E fala também a densidade, que é 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Bom, como é só xy e a gente está vendo aqui uma questão que a gente sabe que já é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é r ao quadrado, e só xy eu tenho que transformar para polar, tá bom? Nós já vimos exercício aí, se você não sabe, só ver as aulas anteriores que eu explico como, tá? Aqui a gente só está resolvendo. Então, as coordenadas polar, quando eu passo x é r cosseno θ, y é r seno θ, o jacobiano é r, e a densidade eu vou não colocar em xy, mas vou colocar em rθ, porque agora eu estou transformando de cartesiana para polar. Tá? E como eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado, vou até colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raio ao quadrado, então isso aqui é igual a raio ao quadrado, a densidade fica 4 vezes raio ao quadrado. Achei a densidade, tá? E os limites de r de θ? Aqui está falando, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então r ao quadrado vai de 1 a 4, o r ao quadrado, então tem que fazer raiz nos dois lados, todo mundo, nos 3 lugares. Raiz de r ao quadrado é r, raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Então, r vai de 1 a 2. Tranquilo. E o θ? Não tem nada que limita aqui, ó, o plano todo, né? No xy, então a gente sabe que o θ dá a volta completa, vai de 0 a 2π. Natural. Aí pronto, agora é só fazer a integral dupla. A massa vai ser a integral dupla da densidade, que eu achei. Não posso esquecer o jacobiano. E dr dθ, que são as novas unidades, não é mais dx dy. Acabou. 0 a 2π, 1 sobre 2, aí eu coloquei dr dθ, então o dr aqui, ó, vai por dentro e o dθ vai por fora. Pronto, multipliquei 4r ao quadrado vezes r é 4r ao cubo. E aí comecei a derivar, fiz a primeira derivada aqui, de dentro. Derivada de 4r ao cubo, o 4 sai para fora, e a derivada de r ao cubo é r a quarta sobre 4. Cortei o 4 com 4, ficou só r a quarta, que varia de 1 a 2, que era o limite aqui, ó. Então, só pegar e substituir. O superior menos o inferior, fica 2 a quarta menos 1 a quarta. 2 a quarta é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E 1 a quarta, 1. Fica 16 menos 1. 16 menos 1 dθ de 0 a 2π aqui. 16 menos 1 é 15. 15 é constante, sai para fora, fica integral de dθ. Integral de dθ é θ. Então, ficou 15 θ, que varia de 0 a 2π. É o superior menos o inferior. 2π menos 0 é 2π. 15 vezes 2π, 30π. Pronto. E assim nós fizemos as 3 questões, tá? Então, ficou C, D, E, A, 128π e 30π. E assim a gente resolveu a prova de computação em um pouco menos de meia hora. E aí fica tranquilo, também não é um negócio 7 cabeças.
e boa sorte aí na prova de engenharia de produção, beleza? Um abraço, fica com Deus para todos aí e até a próxima, valeu, tchau!